Olá pessoal, bem-vindos ao site da Livre Business Design e ao projeto de Design Thinking da plataforma Decision Make Design, uma plataforma digital colaborativa para a tomada de decisões corporativas rápidas e efetivas. O meu nome é Luiz Alberto e vou estar conversando com vocês aqui sobre o próximo assunto do nosso tema do mês. Esse mês a gente vai estar discutindo sobre o procedimento de resolução de problemas. Para quem nunca participou, nunca visitou esse espaço aqui é um espaço reservado para a gente conversar, discutir, comentar, enfim, gerar conhecimento sobre o design das aplicações e ver qual a relevância desse design que a gente está propondo dentro da nossa ferramenta, para que a gente possa oferecer para vocês uma coisa bastante justa, né? E ganhar produtividade em relação a isso. Mas antes de a gente começar a falar sobre, discutir sobre esse design, a gente gostaria de falar sobre alguns aspectos sobre esse procedimento de resolução de problemas. O primeiro deles diz respeito ao número de problemas que a empresa ou os colaboradores resolvem por dia, considerando a possibilidade de repetição. Isso pode se repetir todo dia, ao longo do mês, do ano, da vida. Em uma empresa com mais de 1.000 colaboradores, podemos dizer que estamos diante de um número bastante expressivo de problemas resolvidos. O segundo aspecto diz respeito ao retrabalho, isto é, sempre que resolvemos um problema, começamos do início, mesmo se estivesse repetindo com os outros, ou mesmo com a gente. Retrabalho vezes um número expressivo. Façam essa conta. O terceiro deles diz respeito ao desperdício. Não temos a necessidade de seguir por caminhos que já foram trilhados outras vezes por nós mesmos ou por outras pessoas e que provaram não ter sido a escolha correta. Desperdício vezes um número expressivo. Façam essa conta. O quarto deles é que cada um possui a sua própria maneira de resolver problemas. Ser divergente às vezes é muito bom, mas somente no momento certo. Talvez se buscássemos um padrão de procedimento para a resolução de problemas, este poderia reunir o que há de melhor na maneira de cada um resolver, certamente buscando alguma coisa muito mais efetiva que cada solução individual. Divergência vezes um número expressivo. Façam essa conta. O quinto aspecto é que não reutilizamos as experiências realizadas por nós e pelos outros colaboradores, porque fica tudo dentro da nossa cabeça, sem nenhum formato passível de ser compartilhado até por nós mesmos. Fica em um meio privado, sem acesso e sem recuperação, visando uma possível reutilização de conhecimento, economizando tempo, custo e esforço. Falta de reutilização vezes um número expressivo. Façam novamente essa conta. O sexto deles é que o histórico de uma resolução de problemas é um formato de experiência, uma das unidades de armazenamento da mente humana e, similarmente, da mente corporativa. Se pudermos dar um formato para cada problema resolvido, poderemos carregar um verdadeiro banco de dados de problemas resolvidos na nossa inconsciência e na inconsciência corporativa, turbinando nossos processos de pensamento ou raciocínio. Carga de experiência vezes um número expressivo. Façam essa conta. Sendo assim, pessoal, vamos apresentar um modelo mental para a representação e documentação de toda a resolução de cada problema, desde a percepção de evidências até a proposta de conduta e acompanhamento. Este modelo é uma analogia à nossa visita a um consultório médico, por exemplo, por isso estaremos bastante familiarizados. A tese é de que poderíamos construir um verdadeiro dicionário de resolução de problemas, a partir desse histórico gerado todos os dias pelos colaboradores. Esse mesmo raciocínio poderia ser aplicado a vários outros elementos, tais como estratégias, decisões, etc. A seguir, então, vamos mostrar o protótipo, o rascunho de uma aplicação de suporte ao procedimento de resolução de problemas. A ideia é a gente discutir a proposta a fim de construirmos um modelo ideal para a empresa de vocês. Vamos lá começar então. A ideia é o seguinte: essa primeira parte aqui, ela é uma parte de descrição, né, de classificação. Então, eu vou dizer qual é o problema, que processo lhe pertence, qual foi a data de ocorrência dele, o local do problema e algumas palavras-chave que podem facilitar o processo de recuperação dessa informação mais tarde, né, quando a gente estiver reutilizando esse conhecimento. A descrição do problema é uma coisa bastante importante, mas ela é preciso que a gente tenha muito cuidado em relação a ela. Porque, na verdade, ela representa a nossa percepção do problema, do que está acontecendo.
Isso não quer dizer que esteja correta. Pode ser que um outro colega, um outro colaborador tenha uma percepção diferente do problema. Então é muito importante que a gente invista algum tempinho aqui para caracterizar bem o problema, ter a certeza de que a gente está percebendo realmente que problema está acontecendo para a gente então começar a trabalhar. Então, uma vez tendo colocado os atributos do problema, ter qualificado ele aqui nessa primeira parte, a gente vai começar então a reunir alguns elementos. Primeiro, as evidências. Quais são as evidências desse problema? Alguns sintomas, né, do que está acontecendo. Na verdade, é preciso que a gente saiba conceituar problema. Problema é um efeito indesejável. E se o efeito está indesejável, e eu estou percebendo isso, é porque existem várias evidências que estão me informando sobre isso. Depois que eu relacionar algumas evidências que eu venho observando, né, através de levantamento, até de depoimento, até de relatórios que a gente recebe, a gente vai verificar as hipóteses. Então, a gente vai, e com base nas evidências que estão relacionadas, a gente pode definir aqui uma ou várias hipóteses. Então, aqui a gente está qualificando essa hipótese. A gente pegou, agrupamos algumas evidências que foram relacionadas aqui, né? E essas evidências correspondem a essa hipótese daqui. Eu posso definir várias delas, agrupando evidências aqui e definindo várias hipóteses. Para cada hipótese, eu vou propor exames, testes, para a gente confirmar se essa hipótese é verdadeira ou não. Uma hipótese confirmada, ela pode vir a ser o diagnóstico. E a gente aqui, uma vez definindo o diagnóstico, né, confirmando, olha, é isso mesmo que eu estou pensando que é, a gente pode então estabelecer as consequências. Ou seja, olha, se o diagnóstico é esse, as consequências vão ser essas. E aí o que a gente precisa fazer? Determinar quais são as causas, né, que levaram a esse tipo de problema. E aqui a gente começa a relacionar as possíveis causas, né, que levaram a esse efeito, a esse problema indesejável. Depois que a gente fizer uma relação de causas, né, passíveis de terem acontecido, a gente vai estabelecer as condutas. Só que eu posso estabelecer várias condutas. Às vezes eu posso ter uma conduta para cada causa, ou posso ter uma conduta para 2 ou 3 causas e assim por diante. Então, para cada conduta definida aqui, eu vou definir quais são as causas relacionadas a essa conduta. Vou dizer, ó, essa conduta aqui é referente a essa causa. Vou estabelecer um plano de ação para a gente poder resolver esse problema aí de uma maneira preventiva, inclusive, né? Depois vou avaliar os resultados desse meu plano de ação e, finalmente, vou tirar aqui as minhas lições aprendidas, ou seja, eu vou ter um feedback a respeito desse plano de ação, né? Analisando os resultados. Então, pessoal, a ideia é que, se a gente fizer esse mapeamento para todo problema resolvido, eu vou estar criando um banco de dados de referência que não vai ter preço. Por quê? Se eu recuperar por palavra-chave aqui, peraí, eu acho que eu já resolvi esse problema anteriormente, eu acho que alguém já resolveu esse problema, e a gente ficar consultando essa documentação, eu posso economizar tempo, custo e esforço e tornar as coisas mais produtivas. Então, é muito importante que a gente tenha o quê? Um modelo padrão de resolução de problemas, onde ele certamente vai expressar, né, aqui o melhor que a gente conseguiu construir em termos de resolução, em termos de metodologia, em termos de método de resolução de problemas, para colocar aqui e começar a documentar isso e guardar aonde? Na nossa inconsciência. Lembra? Aqui a gente está falando de histórico, né? Histórico de resolução de problemas. E histórico é um formato da experiência que a gente carrega, não só na inconsciência humana, mas também na inconsciência corporativa, para que esse material possa ser compartilhado, né? Possa ser de uso público, e aí fazer com que a gente aumente a produtividade em termos de resolução de problemas e faça a empresa crescer, criando um dicionário de resolução de problemas e facilitando tremendamente a operação da empresa. Então, pessoal, eu espero ter dado aí pelo menos o primeiro pontapé para a gente poder discutir. É claro que vocês vão fazer pesquisa, discutir entre os colegas de vocês e tal, mas a ideia é que vocês enviem para a gente, então, através lá do Fale Conosco, a opinião de vocês a respeito do que vocês viram aqui, para que a gente possa, então, fazer os ajustes necessários e tornar essa aplicação
altamente relevante aí para o dia a dia de vocês. Então, obrigado e até a próxima.